A paz do Senhor para todos. Aqui vos fala o pastor Alexandre Gonçalves com mais uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. Quantas pessoas, quantas mulheres são estéreis, que não podem dar filhos, e hoje em dia estão à moda agora que as mulheres, elas não querem ter mais filhos. Elas estão pegando bonecas, boneca reborn, né? Então criando como se fossem filhos de verdade. Estão indo pedindo aos padres para batizar, indo aos médicos dizendo que está com febre. Parece que uma carência de ser mãe tem aflorado em cima dessas mulheres. Mulheres essas que, quando mais jovens, não quiseram se casar, ficaram com medo de tomar decisões, não quiseram se apaixonar, se fecharam no seu mundo, preferindo ser feminista, de uma maneira que podiam viver sem se casar, sem ter marido, ou então simplesmente sem ter um relacionamento mais sólido, mais consistente. E hoje em dia elas pagam por essas escolhas. Tudo que nós fazemos, nós temos resposta, ou seja, tudo que plantamos nós colhemos. Essas mulheres sofrem por tal coisa. Todavia, existem fatos e situações que o próprio Deus permite que uma mulher venha a ser estéril, não possa gerar um filho. Isso ocorreu com Ana. A Bíblia vai falar sobre isso no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 9 em diante, que diz assim: Então Ana se levantou depois de comer e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, porém, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, e não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucederá que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ali a teve por embriagada. E disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe pedisse. E disse ela: Acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai nos relatar a respeito de uma mulher chamada Ana. Ana, mulher de Eucana, a qual tinha uma outra esposa chamada Penina. Penina era uma mulher que tinha filhos. Já Ana já tinha nascido estéril, não podia ter filhos. E todos os dias Penina ficava zombando de Ana. Você não pode ter filho, você é uma mulher estéril, você é uma mulher imprestável, você é uma mulher que não vale nada. Eucana amava Ana, porém não podia ficar o tempo todo defendendo ela, até porque ele tinha que trabalhar. A mulher que ficava em casa, as duas mulheres ficavam juntas dentro de casa. Imagina como é que seria a situação de duas mulheres dentro de casa, uma zombando da outra, uma humilhando, lançando palavras de maldição, aleluia, afrontando, magoando, entristecendo. Assim tem sido a vida de repente de muitas mulheres hoje em dia. Mulheres que são, aleluia, oprimidas por maridos, filhas que são oprimidas por suas mães, com palavras de maldição, palavras essas, aleluia, que vão até atrapalhar, aleluia, o desenvolvimento dessa criança, dessa jovem, dessa adolescente. Tenha cuidado com o que você fala para seus filhos, para seu esposo, para sua mulher, aleluia, porque certamente isso pode atrapalhar, aleluia, o desenvolvimento dessa pessoa. Louvado seja Deus. Porém Ana confiava no Senhor, acreditava ela que Deus poderia, aleluia, ali abrir a madre. E a Bíblia fala que Ana foi, aleluia, ao Senhor, aleluia, e buscar a presença do Senhor. Abriu seu coração e chorou copiosamente, rasgou seu coração diante de Deus, de modo que já não tinha mais palavras para orar. Somente lágrimas saíam dos seus olhos e ela só movia os seus lábios. Louvado seja Deus. Coisa boa é quando você
você abre o seu coração para Deus. Coisa boa é quando você se derrama perante o Senhor, aleluia, e pede ao Senhor e entra dentro do, aleluia, alinha o teu propósito com o propósito de Deus. Ana, eu vejo que, aleluia, que a resposta de Ana foi quando ela disse que daria ao Senhor um filho, aleluia, se a madre dela lhe fosse aberta. Eu creio que no mesmo dia a madre de Ana se abriu, e quando ela foi contrair núpcias com seu marido, Elcana, no mesmo dia ela engravidou. Quando nós fazemos algo que é para o Senhor, quando nós prometemos algo, quando nós fazemos um voto diante de Deus, Deus atende do alto céu. Deus atendeu a oração de Ana. A Bíblia fala que Deus abriu a madre de Ana. E o primeiro filho, quando o filho desmamou, ela pega essa criança, aleluia, chama de Samuel, aleluia, e leva até Eli para ser criado junto ao templo, para poder servir ao Senhor no templo. Louvado seja Deus. Deus atende a oração de Ana, porque Deus ouve e honra as pessoas que têm voto, que têm compromisso, aleluia, que procuram sacrificar para Ele. E Deus honrou. Ana não teve somente um filho. Depois que ela dá um filho para, aleluia, para Deus, aleluia, para servir no templo, ela teve outros filhos, certamente que sim, porque tudo que você oferece para Deus não é em vão, seja um sacrifício de uma oferta voluntária, seja um sacrifício de, aleluia, de um dízimo, tudo que você oferta para a igreja, para o templo do Senhor, para um pastor a qual você confia, para que a obra de Deus venha avançar e venha crescer, o Senhor te recompensará 10 vezes mais. O nosso Deus é poderoso para poder fazer infinitamente muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ana, o segredo de Ana foi ofertar para Deus aquilo que ela tinha, aquilo que ela pedia, que era o quê? Que Deus lhe abrisse a sua madre. Imagine Ana, quando aquela criança nasce, ela vê aquela criança formosa, ela dá de mamar para aquela criança, mas ela tinha um voto para se cumprir, ela não podia ficar presa, aleluia, ao amor e o carinho que ela tinha pela criança. Ela sabia que a melhor coisa que ela tinha que fazer era entregar ao Senhor, entregar os cuidados do Senhor, para que Deus lhe desse a maturidade e o entendimento. Sabemos que Samuel foi um dos maiores profetas que houve na terra. Depois, aleluia, Eli já era um profeta velho, era um homem que já não temia mais o Senhor, já não ouvia mais a voz de Deus. Eli, aleluia, foi um homem que tinha intimidade com Deus, porém, a Bíblia diz que ele foi negligente com a criação dos seus filhos, e Deus já não falava mais com Eli. E quando Eli estava no templo juntamente com Samuel devia ter uns 8 anos de idade, Samuel ouve uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Aleluia, penso eu, aleluia, Samuel levanta rapidamente, pensando que Eli estava lhe chamando, e vai até ele e acorda. Eli, o Senhor me chamou? Não chamei não, volta a dormir, meu filho. E Samuel volta a dormir. A segunda vez, Samuel, ele ouve a mesma voz. E Samuel, ele acorda novamente, assustado, e vai até Eli e pergunta: o Senhor me chamou? E novamente ele fala assim: não, meu filho, vai dormir, não fui eu, não chamei não. Novamente, a terceira vez, o Senhor diz: Samuel. Aí, aleluia. E ele vai até Eli perguntar: o Senhor me chamou? E ali Eli percebeu que o seu Deus queria falar com Samuel. E disse para ele: olha, Samuel, a próxima vez que Deus for chamá-lo, o Senhor quer falar contigo. Você diz: eis-me aqui. Louvado seja Deus. E o Senhor Deus chamou novamente Samuel, e Samuel falou: eis-me aqui. E quando ele falou: eis-me aqui, o Senhor lhe apresenta que ele era o Deus que tinha ele escolhido, que tinha separado. Foi ele que abriu a madre e fez com que ele viesse a ser gerado, e fez de Samuel um grande profeta, um grande homem de Deus. Quem sabe você é um escolhido de Deus desde o ventre de sua mãe. Quem sabe você veio de uma família, aleluia, totalmente desestruturada, porém Deus escolheu você para fazer a diferença. Louvado seja Deus. Ana foi uma mulher que perseverou em oração. Ana não ficou presa na sua amargura da alma, não ficou presa, aleluia, presa às afrontas. Pelo contrário, ela colocou diante do Senhor as afrontas de Elcana. Ela colocou diante do Senhor aquilo que a afligia, aquilo que incomodava, aquilo que entristecia o seu coração. E muitas das vezes você guarda no seu coração muitas mágoas, muitos ressentimentos, muitos rancores, e aleluia, acreditando que o tempo vai curar essas feridas. Eu só te digo uma coisa: somente Jesus pode curar
o nosso coração. Somente Jesus pode tratar da nossa alma. Somente Jesus pode tratar dos nossos sentimentos. Somente Jesus pode nos fazer perdoar aqueles que nos magoaram, aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos maltrataram. Aleluia. Quem sabe você foi uma pessoa que foi maltratada na sua infância. Quem sabe você apanhou muito, você foi humilhada, você foi envergonhada. Lançaram muitas palavras de maldição. Mas eu profetizo na sua vida que ainda esse ano o Senhor fará de você uma grande mulher de Deus, um grande jovem de Deus, um grande homem de Deus, um homem cheio da virtude, uma mulher cheia da virtude do Espírito Santo. Eu profetizo que você há de fazer um voto diante do Senhor, e o seu Deus vai te honrar esse ano, todo ano, e para cada ano de vergonha, o Senhor te dará dupla honra para a glória do Senhor Jesus Cristo. Faça como Ana, faça um voto diante do Senhor, que o seu Deus vai te honrar, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai alargar as tendas a teu favor, o Senhor soprará o vento a teu favor, você não vai estar nadando contra a maré, pelo contrário, aleluia, o Senhor Deus preparará o caminho para você, porque a Bíblia fala: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os ferrolhos, aleluia, e mostrarei as riquezas das que estão escondidas na escuridão. A riqueza do Senhor para a sua vida, a riqueza do céu para a tua vida, as janelas do céu vão abrir a teu favor, as portas vão se abrir para você. Persevere em oração, persevere na doutrina do Senhor, persevere em buscar o Senhor pelas madrugadas, persevere em estar na casa do Senhor, louvando e engrandecendo ao Senhor, que o seu Deus fará grandes maravilhas na tua vida. Você é uma escolhida, você é uma escolhida, jovem, você é uma escolhida, jovem. A Bíblia fala: vós, jovens, vós sois fortes, porque já vencestes o maligno. Não olhe para trás. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que olha para trás, olha para frente. Na Bíblia está escrito: esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O alvo é o prêmio da soberana vocação do Senhor, é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar, Deus vai te dar uma família, Deus vai restituir aquilo que o diabo roubou, Deus vai te dar uma casa, Deus vai preparar um caminho melhor para a sua vida, Deus vai te levantar no ministério, em nome de Jesus Cristo. Deus vai ungir a sua voz, você vai ser levita, você vai ser pastor, você vai ser evangelista, você vai ser missionário, missionária da casa do Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida ricas bênçãos da parte do Senhor sobre a sua vida. Faça como Ana, não fique entristecida, mas ore ao Senhor, abra seu coração, derrame as suas lágrimas diante do Senhor, porque poderoso é o Senhor para mudar o teu cativeiro. Louvado seja Deus. E no livro de 2 Crônicas 7, versículo 14, diz assim: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Louvado seja Deus. O Senhor teu Deus tem promessa na sua vida e Ele há de cumprir. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal, compartilhe o máximo essa mensagem para muitas pessoas que ainda não conhecem a Deus, e talvez através dessa palavra elas venham ser conhecidas. Dê um joinha, aleluia, e ajude outras almas a ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Um grande abraço e até a próxima.